Deise Neves, a minha orientadora é a Fiorita e a co-orientadora é a professora Diva. Tá? Então, da onde que nasceu esse projeto? Né? Da necessidade da ajuda da cicatrização de feridas. Né? Então, esse é o contexto. Né? A gente tem dificuldades aí em vários tipos de feridas para achar uma solução. E, como eu sou nutricionista, coube a mim, né, ver essa parte nutricional. Então, o fator atenuante, né, uma questão que dificulta a cicatrização, é a desnutrição, né, porque a gente sabe que tem algumas proteínas que durante a cicatrização, a produção delas, a síntese, está diminuída. Então, a gente tem alguns componentes aí que durante as minhas pesquisas e revisão bibliográfica, a gente selecionou. Então, a mais importante das proteínas que faz parte do processo metabólico da cicatrização é a arginina. Né? Então, a gente teve na seleção, a gente teve a arginina, as proteínas essenciais e não essenciais, né, que também ajudam na formação do novo tecido, e os antioxidantes. Aqui também eu colocaria o zinco, né, Fio? O zinco também que está nas nossas pesquisas também. Então, são esses componentes que mais faltam durante a cicatrização. Isso na parte de metabólica da cicatrização. Esse basicamente é o contexto. E aí, vamos partir para os objetivos. Né? Qual que é o objetivo do nosso projeto? Elaborar um suplemento alimentar para auxiliar no tratamento de feridas. Né? E também um outro objetivo que a gente tem é realizar a avaliação sensorial e emocional e ficha de impressão global relativos à aparência, aroma e sabor. Né? Então, a gente está trabalhando em torno desses dois objetivos e vamos passar, Fio? Vamos ver se... Tá. Qual que é a justificativa? Bom, as propriedades nutricionais dos ingredientes selecionados do suplemento em estudo têm potencial de auxílio na cicatrização e na reparação dos tecidos. Então, é o que eu falei sobre todo o processo metabólico que envolve a cicatrização. Né? Então, esses componentes que a gente selecionou são realmente essenciais e são os que mais faltam durante a cicatrização. Por isso, o produto ele foi todo pensado, né, para que atendesse essa demanda. Então, volta lá. Isso. Ao combinar esses ingredientes, né, o suplemento promove a cicatrização de feridas e fornece o suporte nutricional necessário para otimizar a recuperação e a regeneração dos tecidos. Esta inovação na formulação ressalta a sinergia dos componentes, acelerando o processo de recuperação e contribuindo para a saúde da pele de todos. E aí eu entro numa questão, porque assim, ó, o suplemento é para a ferida ou é para o ferido? Né? Porque quando a gente fala que é para a ferida, é local ali, atua mais concentrado. Mas o ferido, em geral, ele está com um sistema metabólico alterado. Então, também é para o ferido. Né? Então, o tipo de estudo é um estudo descritivo, exploratório, analítico e transversal. O período, né, a gente começou a elaborar o suplemento de 1º de setembro de 2023, né, semestre passado. A gente trabalhou por 6 meses na elaboração desse suplemento, né, e até setembro de 2024, acredito que a gente vai ter finalizado essa primeira parte. A população, né, quais são as pessoas que a gente vai testar? Né? Como o teste, a gente vai fazer o teste de avaliação sensorial, a gente quer ver se tem alguma diferença na textura, no sabor, na percepção das pessoas em relação ao gosto, à textura, entre os pacientes que têm lesão cutânea e os pacientes normais. Então, a gente vai selecionar 50 pacientes com lesões cutâneas e 50 para grupo controle. Ok, vamos para o critério de exclusão. Né? Pessoas com alergia ao componente do produto, né? A gente sabe que semente de girassol, semente de abóbora, arginina e vitamina C, algumas pessoas podem ter principalmente semente de girassol. Né? Então, pessoas com debilidade cognitiva incapazes de seguir as recomendações, né? Porque como é um suplemento que você tem que mastigar, você tem que deglutir, então isso vai ser avaliado também. Pessoas com problemas renais, hepáticos e que não possuam suplementar proteína.
Porque esse suplemento, ele também é hiperproteico, né? Então, a gente tem que levar em consideração isso também. Pessoas com diabetes, por quê? Para a formulação, a gente usou a glucose para fazer um componente aglutinador para fazer esse produto. Então, as pessoas com diabetes também, a gente vai ter esse critério, né? Pessoas que seguem dietas especiais ou suplementação por sonda nasográfica, né? Porque é um suplemento que a gente vai mastigar para comer. E indivíduos que não aceitarem o termo de consentimento livre esclarecido. Critérios de inclusão. Ser maior de 18 anos, indivíduos com lesões cutâneas, indivíduos sem lesões cutâneas e capazes de responder verbalmente para o aplicativo do Google Forms. Bom, vamos lá. Metodologia. Primeira coisa que a gente fez nesse projeto, revisão de literatura. Então, a gente senta, pesquisa as melhores bases de dados que a gente tem, né, para descobrir quais são os componentes, né, que a gente precisava para elaborar esse produto. Então, procuramos e achamos, né, conseguimos selecionar lá a L-arginina, que ele fosse hiperproteico, tivesse antioxidantes, zinc que fosse hipercalórico. Aí, com esses componentes que a gente achou a partir da pesquisa bibliográfica, a gente, né, começou a selecionar quais são os ingredientes que a gente pode introduzir nesse suplemento para que ele seja, né, eficaz e atenda à demanda que a gente tem, né? Então, a gente começou a fazer a seleção desses alimentos. Então, a gente achou que a semente de girassol, né, que ela tem muitos antioxidantes e tem muito zinco também, ia ajudar bastante. O outro componente que a gente achou foi a semente de abóbora, né? A semente de abóbora, ela tem principalmente a L-arginina. Melhor que a semente de abóbora só se fosse a carne, que a gente sabe que tem uma quantidade maior de L-arginina. Porém, ela não ia combinar com outros tipos de alimentos para a gente fazer essa suplementação completa. Então, juntamos, né, a semente de girassol, a semente de abóbora, tive que introduzir artificialmente a L-arginina, um pouco de vitamina C também e o whey protein, né, para ajudar a ele ficar hiperproteico. Então, na etapa 3, o produto foi desenvolvido no laboratório de bromatologia do Instituto Federal do Campus Inconfidentes, né, e aí a gente foi, na quarta etapa, procurando a melhor formulação, porque a gente precisava atingir os níveis de cada ingrediente, né. Então, ele precisava, além de atingir os níveis, ele precisava ter uma textura, um sabor agradável, né? Não querendo comparar, mas a ideia inicial era a gente fazer um suplemento que fosse melhor que o Cubitan, né? Eu fui desafiada a fazer 2 minutos, desafiada a fazer isso. Então, eu acho que a gente chegou numa formulação, né? E aí, no final, a gente vai aplicar a ficha de impressão global e o questionário CATA para avaliar esse suplemento em relação à textura e sabor, né? O desenho do projeto é muito simples, só para vocês entenderem. A partir das feridas, a gente desenvolveu um suplemento, vai fazer a avaliação sensorial e a intenção é que a gente possa fazer uma patente. E a situação atual do projeto, ele já foi encaminhado para o comitê, foi aprovado com pendências, né? O produto já está elaborado e a próxima etapa é a aplicação do questionário que será feita no semestre que vem. E é isso. Muito obrigada.